cristão. O que a gente faz? Nosso ministério pode envolver o quê? O que a gente faz para falar que a gente está servindo um Deus que é verdadeiro? Primeira coisa, a gente age segundo alguém que está seguindo um Deus verdadeiro. Testemunho. A gente demonstra amor pelas pessoas. A gente demonstra interesse para ajudar a pessoa, às vezes, numa coisa que não tem nada a ver com religião. Tipo, estou precisando de um remédio. Né? Você vai lá, se você não consegue, você corre atrás para aquela pessoa. Então, são essas coisas que é o ministério de cada cristão. A gente acha, tem que só pregar, ou só tem que dar curso ou entregar livro. Não. Se você pegar e fazer um pão lá na sua casa e levar para o seu vizinho vai gostar de receber e vai até te dar alguma coisa em troca. Por quê? Porque ele percebe que você, de alguma forma, você está mostrando interesse nas coisas dele. E conversar também. É interessante, o meu vizinho, ele vende lenha. Ele vendeu lenha já para desbravadores, né? Para fazer acampamento. E daí um dia ele perguntou para um desbravador que chegou lá, falou assim, por que do sábado e tal? E eles explicaram para ele. Daí ele veio lá para mim e falou assim, agora eu entendo tua religião. Eu falei, por quê? Eu não te falei nada? Ele falou, não, é porque do jeito que a gente tem um relacionamento aqui, o rapaz que veio aqui, ele falou do sábado e tudo, e eu vejo sempre você sair no sábado assim, então o testemunho, tipo assim, não é às vezes você falar. E assim, quando eu consigo fazer alguma coisa lá, tem abacate lá em casa, quando tem eu entrego para ele ali na cerca, e converso com ele. E a gente tem uma amizade assim que é tão recíproco que eu faço alguma coisa por ele, ele faz por mim. Ele joga lenha de graça lá pra mim. Nossa, pensa no... Então assim, é só relacionamento, né? É igual o irmão João. João aqui. Do ladinho. Sim. Nossa, ele é muito querido. Ele é muito querido. Ele não é só cristão lá na igreja, ele é cristão pra fora também. Nossa, gente viu. Cada vez que ele corta a grama dele, ele nunca deixa de cortar a minha grama. Nossa, Imagina. e olha, que bom, né? isso Ele aí faz é isso. benção, hein? Você vê lá os vizinhos meus, eles cortam bem 7 metros de vista. Eles ainda passam 1 metro assim. Mas só que eu e a Rose, nós somos vizinhos, fomos as primeiras. E nós Deixa fazia, tudo, mesmo antes de vir para a igreja, é que nem o irmão falou, eu fazia 3 pães, dava um para ela, ficava com 2. Ela fazia 3, dava um para mim, ficava. E o bolo também. Às vezes o Eleazar, que é o marido dela, fazia o macarrão, né, Bruno? E daí, quando via ela chegando, eu já até tinha comido, mas daí eu pegava o macarrão dela. Ela ia levar uma tigela de macarrão para nós. Então, sempre fomos assim. Testemunho fala mais alto. A melhor coisa que tem pra gente, às vezes, não é ficar tão preocupado em como falar pras pessoas. A gente não tem, nem todo mundo tem o dom de falar, né? Tem gente que já fala demais. Tem gente que fala que eu falo demais, mas não sei se é verdade. Então, irmão, mas eu quando corto a grama, eu corto de todo mundo. Eu pego do início da estrada, vou até lá em Simão lá, limpando tudo. Então. Eu tenho vantagem, né? Porque daí Ainda mais aqui, que tem meu vizinho é o irmão João. E o outro é meu sogro, que também Ah, é sogra, né? tudo bem. Então quando bem o difícil. irmão João não corta a minha grama, meu sogro. Agora lá onde nós morávamos com a mãe, a grama, tinha um vizinho assim, sabe essas carroçadeiras? Vai, voa pra lá. Terminava de cortar, já vinha reclamar que tava sujando o terreno lá. Não, é desse jeito. E tem casas e casas, né? Mas é assim, então, ó, você já ajudou alguém? A gente já acabou de falar, né? A gente ajudou alguém. Por causa do que a gente ajuda? Porque a gente, quando a gente encontrou a Cristo, a gente entendeu que a gente não está no mundo só e a gente não é para ser egoísta, pensar só em mim. Aquele que pensa só em si e não divide aquilo que é bom, aí imagina uma pessoa que está no deserto, vamos dizer assim, está lá andando uma galera para cá, outra aqui, outra ali. Aí você tá no grupo que achou a água. Aí os outros estão lá procurando e não acharam. Aí só porque você achou, você segura só para você e deixa o resto se virar? Não. Na verdade, você tem que falar alto que você encontrou uma coisa boa, para que todo mundo possa sair salvo daquele deserto, né? E o deserto é o mundo, a água é Jesus, e quando a gente encontra Jesus, o que a gente faz? Né? O certo é falar aonde encontrar. Se a pessoa vai querer ir até lá na água ou não, é uma questão pessoal, se a pessoa escolhe, mas a nossa função é isso, achei ouro. Avisar. Eu devo falar onde que está aquilo que é bom. E a pessoa vai decidir. A geração eleita que fala aqui, sacerdócio real,
é uma coisa que nós somos chamados disso. A Bíblia fala que nós somos um povo eleito, sacerdócio real, porque servimos ao nosso rei, que é Deus, e também uma nação santa. Santo, nós não somos santos. Nós ainda praticamos algumas coisas que não são coerentes com a vida de cristão. E é uma luta que a gente tem, porque a gente tem uma natureza pecaminosa. Não tem como a gente mudar aquilo que só Deus pode mudar. Então o que a gente faz? A gente procura fazer a vontade de Deus. Deus auxilia a gente a vencer as dificuldades que a gente tem, se a gente levar para Ele. E Ele vai nos salvar, não porque nós merecemos, mas o mérito é de Jesus. Sim. E seja qualquer que seja a hora que você decidir, Deus vai te dar Ele é o Deus de oportunidade, de misericórdia, e Ele não está forçando ninguém, e nós podemos ir a Ele a hora que a gente achar por bem. Você vê o filho pródigo. O filho pródigo, ele estava fora de casa, mas ele sabia onde era a casa dele, ele sabia onde era o lugar dele, né? Como voltar. Aí quando ele voltou, ele não achou o pai dormindo ou cuidando de outras coisas. O pai estava lá aguardando. Jesus é assim. Ele contou essa parábola para quê? Para que ninguém se sinta tão isolado ou num lugar onde que não consegue ser encontrado. Né? Se você está num buraco, por exemplo, né? Você vai procurar, vai chamar até aparecer alguém lá em cima. Quando aparecer alguém lá em cima, o que você vai fazer por primeiro? De socorro. Não vai fazer assim para tentar alcançar a mão dele? Verdade. E assim tá. Jesus é aquele que está lá acima, sempre com a mão estendida. Não vai estar de braço cruzado. Então, a nossa vida de cristão, do cristianismo e ministério cristão, não é uma coisa tão complicada. Só que às vezes a gente complica um pouco por causa que muitas vezes a gente não quer fazer algumas coisas. Ou seja, sabe quando a Bíblia fala de andar a segunda milha? É quando você ajuda alguém de todas as formas e a pessoa não responde, não corresponde. Sim. E aí você tem que desistir dele? Não. É isso, andar a segunda milha é você orar por ele a vida toda. E eu oro por você, viu? Eu também oro Por todos os dias. jovens, eu oro assim porque eu vejo o valor de tudo isso que Deus dá, não é por idade, não é por nada. Deus dá valor pela pessoa, Ele conhece nosso coração mais do que ninguém. Essas coisas assim. A gente tem histórias bíblicas, né, que são muito inspiradoras, como de Pedro, né, que ele de perseguidor acabou sendo, né, predador, né? Paulo, né? Saulo depois passou A mudança que houve, né? Então a Ele gente perseguiu nunca os cristãos. pode menosprezar, porque às vezes aquele que a gente acha que o coração é tão duro, Deus é um Deus de amor e tão poderoso que Ele consegue amolecer, né? Verdade. Aqui tem um verso para a gente ler aqui. Esse verso aqui está em... Agora está embaralhando meu. Está em 1 Pedro 2, verso 9. Eu acho que é isso. Isso mesmo. 1 Pedro 2, verso 9. Só para a gente colocar um texto bíblico aqui no nosso comentário, né? Enxerga bem Aqui, ó. pequenininho. Aqui. Pedro, 1 Pedro 2, Verso 9. 1 Pedro 2, verso 9. E eu é por causa que eu não tenho hábito de carregar meu óculos sempre. Eu deixei no carro, mas agora tá buscando o carro. Até meu óculos já tá ruim. 2:9. 2,9, se puder ler. Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio régio, nação santa, povo adquirido por Deus, para proclamar as obras maravilhosas daquele que chamou vocês, das trevas para a sua luz maravilhosa. Então assim, nós não temos que fazer um trabalho que a gente não sabe fazer. É só dizer o que Jesus fez por você. É como você ir lá e contar uma experiência igual que o irmão contou, né? É verdade. Vocês estavam presentes, né? Na Santa Ceia, na sexta? Não. Não estava. Aquele irmão contou, acho que você tem gravado, né, irmão? Tem gravado ali. Eu tava vendo isso hoje à tarde lá em casa. Porque a Mara também não estava, né? Então eu mostrei para ela o exemplo que aquele rapaz deu, sabe? Que exemplo. Então assim, ele tinha uma relutância com certas coisas, mas ele num dia só Deus falou 3 vezes com ele o que ele deveria fazer, e ele percebendo isso, fez o que Deus pediu. Depois de muito tempo, não foi assim, né? Essa escolha aqui. Então assim, quando Deus escolhe uma pessoa, Ele dá capacidade para aquela pessoa mudar aquilo que precisa. E é o que ele está fazendo agora. Você vê que ele se converteu agora.
E ele já está dando testemunho. Então o testemunho nosso é daquilo que Deus fez pela gente. Né? E Deus faz tanta coisa pela gente. Toda hora, né? A gente conta São misericordioso, né? Então assim, Deus, ele é um Deus que presta atenção nos detalhes e ele quer que a gente seja ministro. O que é ser um ministro de Deus? O que você acha assim? Um ministro de Jesus aqui na Terra? Digamos, é um servo dele, digamos, a gente ser um... É como Deus desse uma missão pra gente, vamos fazer a missão que ele deu, a gente seguir aquilo que o legado dele, né? Então assim, vamos colocar aqui, qual o ministério? Quando na política tem lá os ministérios. Então o presidente ele não trabalha sozinho, ele tem alguém que representa alguma área. Então assim, se você representa Jesus, representa o reino de Deus, você pode cuidar de uma área que você gosta. Deus não está falando assim, você tem que cantar ou você tem que pregar. De uma área que você gosta, ele vai te dar um dom naquela área e você vai prestar vai abençoar as pessoas que você está responsável. Isso é ser um ministro. O ministro de Jesus é isso. É você ajudar as pessoas que estão sob o teu comando. E ajudar de todas as formas. A melhor maneira de ajudar, talvez não seja como o mundo fala assim, crítica construtiva, acho que não existe. Não. Você precisa ser só sincero com a pessoa, né? Falar assim, eu te amo, você está errando nisso, mas eu gostaria que você fizesse, acertasse isso. E é difícil fazer isso, sabe? Mas é uma coisa que todos nós podemos fazer. Porque se a gente não tiver um jeitinho certo pra gente falar, A pessoa magoa. magoa, Eu já e conheço acaba, muita né? gente que saiu assim, não quis nem papo mais, por quê? Porque a pessoa se dirigiu de uma forma que não ajudou. Tipo assim, então tem que cuidar muito bem com as palavras. Porque o ser humano, ele precisa ser valorizado igual Jesus valorizou cada um. Então se eu gosto que fale de um jeito assim, fácil comigo, eu também tenho que falar fácil com as pessoas, né? Então assim, uma vez como eu estava trabalhando, levando as verduras ali, a gente é amigo lá, rapaz, mas um dia ele falou de uma forma diferente assim comigo, daí eu fiquei quieto, assim, porque eu sou meio quieto mesmo, mas eu já demonstrei que não gostei, né? Sim. Aí, no outro dia, ele percebeu que eu não gostei do jeito que ele falou. Sim. Aí ele veio, já falou, me desculpa e tal, muitas vezes. Por causa do quê? Por causa que é melhor eu ter ficado quieto e falar alguma coisa na hora que não deveria ter falado, talvez ia magoar ele, pior, né? Então assim, E o teu gesto foi melhor que tivesse falado alguma coisa, né, irmão? Porque eu já conheço, assim, como a gente acompanha a igreja há muito tempo, às vezes a já pessoa sabe. fala alguma coisa para ajudar, mas infelizmente não ajuda, do jeito que é falado. Então, é igual Provérbios fala assim, quando você não tem certeza de alguma coisa, o teu ficar quieto é tido como a maior sabedoria do que se tivesse falado. Então eu acho muito bonito o Provérbios, né? Então assim, se eu tenho alguma coisa boa, eu preciso repartir com o meu semelhante. E em tudo isso que nós fazemos a Deus aqui tem umas perguntas, mas eu não vou fazer, mas tem uma tarefinha aqui. A tarefinha eu achei interessante. Você lembra de alguém agora assim que faz hora que você não fala para ela que você ama ela, ou que Deus ama ela, de alguma forma mandar uma mensaginha bem simples, igual a gente mandou lá na igreja assim, a gente está sentindo falta sua aqui e tal. Alguém que você lembra essa semana? Você não precisa fazer isso hoje, porque às vezes não estamos na frente assim da pessoa para falar. Ou de repente, se você chegar na frente da pessoa falar, não vai aceitar o que você fala. Tem um amigo meu que às vezes eu mando alguma mensagem para ele. Quando eu mando uma mensagem para ele, ele manda uma para mim. Ele não é da mesma religião nossa, mas a mensagem que ele manda é legal, eu agradeço, ele agradece a minha e a gente fica com essa mensagem. Então assim, mandar uma mensagem para alguém, assim dizendo que alguma coisa boa em relação a ela ou para ela, essa semana. Eu tenho uma amiga, que nem você falou, ela em São Paulo, eu vi uma vez, ela e nós se tornamos amiga. Assim, todos os dias ela passa uma mensagem para mim, eu passo para ela. Ela não é da nossa igreja, o marido dela é pastor, mas todos os dias, e quando ela precisa de oração, ela pede para mim, às vezes eu até coloco no grupo, esses dias eu coloquei no grupo lá da sogra dela, que está com câncer, na fase final quase. E sempre é assim, né? Anima a pessoa do outro lado, sabia? Tem alguém orando por mim. Então orar para essa pessoa e daí ligar e às vezes só falar assim, eu orei por você, tá? É bom. Sim. Nossa, uma vez, às vezes na igreja a pessoa acha assim,
que está sempre aí na frente e tal, acho que não tem problema nenhum, mas a gente tem problemas. É igual a gente mandar uma mensagem pro pastor, a gente fala assim, mas o pastor, ele tá cheio de mensagem lá para dar e vender, eu vou falar uma mensagem pro pastor, mas às vezes está precisando de uma mensagem assim específica, fala assim, eu estou me importando com você, eu estou orando por você agora. Nossa, eu já vi pastor relatar assim que estava numa situação difícil, quando recebeu a mensagem de um membro que estava orando por ele. E assim a gente é também, cada um da gente, né? Tem uma mensagem assim, é bom. Então assim, essa mensagem do nosso pôr do sol, né? Que ser cristão é você demonstrar mais do que falar. Então é bonito, o gesto de ser cristão é uma coisa que Deus nos mantém e nós podemos manter outros. Né? Deus abençoe a gente. É isso, meus irmãos. Quem não veio perdeu a mensagem, vai perder o lanche, né, irmão? Mas tá convidado para uma próxima, tá bom? Vocês que não vieram aí, ó. A gente tá feliz aqui e conta com você na próxima vez. Daqui uns 15 dias nós vamos estar na casa do irmão. Estamos na casa do irmão que tá filmando aqui, ó. Eu acho que é porque a menina tava lá. E vamos estar na casa da irmã Sônia, aqui, Clodoaldo, né? Deus que ajude. E Davi. a gente cada vez vai aprendendo mais, né, irmão? O irmão Clodoaldo, a irmã Sônia. A irmã sempre está mandando mensagem. Eu sempre estou acompanhando e vendo as mensagens. Eu gosto. Eu acho que é assim, manda no grupo é legal e manda para aquela pessoa em particular também vai ser legal também. Deus sabe tudo da vida da gente. Desde que ele está na frente da mãe da gente. O dia da gente nasceu, o dia da gente morreu. Eu acredito nessa parte. Deus sabe tudo sobre a vida da gente. Assim, não que Deus marque o dia, né? Mas assim, mas Deus permite a pessoa fazer escolhas, se for para ficar mais um tempo, ele permite. Bom, minha casa tá com visita, deixei umas visitas, vamos rapidinho. Quer dizer, Não, tá bom, mas você chegaram. Chega. a minha filha tá em casa. Quem é vivo, falei. Então deixa eu. O que eu faço? Você chegou bem na hora boa. Lá, né? Vou sentar aqui. Falei, não, filha, fica aí. Consegue pular isso? Então vamos subir uma montanha amanhã, não? Vamos. Ó, gostei desse. Não, pode ficar. É só fica que de pé aqui. Amanhã a gente não vai nem cantar hoje porque não temos muito aparelho para cantar. Vamos só orar e. Quer que eu cante? Né? É melhor não, né? Conforme o dom, sabe? Vocês começaram mais cedo? Mas você manda casa era 6 horas. É que vai mudando agora, irmão. É que Quanto mais a no inverno vai mudando. Agora é 6:05 6 pôr e do 5. sol. Muito 6 e 5 agora. É 6:05. Porque outro final de semana já é 6 ou 10 para 6. Tem vez que vai ser 5 horas da tarde, então. Conforme Tá bom forte aí. Ela pode ver agora. conforme o pôr do ele sol, é né? assim, aqui, irmã. A irmã, Aqui se a irmã na tiver a A lição, lição? Tenho, aham. é aqui. Essa Não. página de dentro, a segunda. Eu tenho na minha Bíblia. Então faz Aqui, ó. horas, então. Faz Aqui, horas. ó, irmã. Faz um- Tem aqui, ó, Curitiba, daí, ó. Aqui no livrinho. Daí você vê aqui, tem aqui O os dia. meses e os dias. Daí você vê aqui, irmã. Curitiba. Curitiba. Que daí tem todos os lugares. Daí Curitiba, você vê onde diz Curitiba, é o horário e vai Mas dá pra mudando. gente começar a avisar lá na igreja que o pôr do sol é tal horário. Olha, aí, eu já- mesmo sou. Eu Só fiquei sabendo né? por causa da mensagem do mandou. Assim. E agora outono os dias para mais começando mais cedo também, né? Então tá. Vamos orar. Vamos orar aqui, ó. Aqui é o Diego que manda. Quem que ora, Diego? É visita aqui, ó. Então vamos orar. Querido bom Deus, nós estamos aqui, Senhor, com a tua graça, tua bondade, reunidos entre irmãos aqui na casa do Diego, da Bruna. Nós estamos felizes porque nós aqui comentamos que o Senhor está colocando nós como um sacerdócio real, que somos seus filhos e estamos aqui para viver uma vida digna de amor ao nosso semelhante e ao Senhor Jesus. Por favor, Deus, que nós possamos ser ferramentas em suas mãos, não só para falar, mas agir de acordo que as pessoas possam ver de quem nós somos filhos. Perdoa nossos pecados e abençoar, Senhor, esta classe que está buscando cada vez mais estar próximos para também estar próximos com o Senhor no dia que o Senhor voltar. Abençoa, Senhor, nossos propósitos. Também vamos ter um alimento, que o Senhor possa estar abençoando o alimento nesta hora para nós. Nós pedimos as tuas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.